Bem-vindos ao Feijão com Rice, eu sou a Thay. Eu sou a Carol. E esse é o nosso podcast das Crônicas Vampirescas. Hoje, mais uma vez, a Priscila ainda está de férias do nosso podcast e a gente tem hoje a Carol Balan. Barulho de palmas na edição. Curta apresentação de quem você é para os ouvintes, já que é a primeira vez que você está aqui. Eu sou a Carol Balan, eu escrevo pro No Sofá com Gatos já faz 3 anos, projeto autoral. Eu amo festivais, gatos e café, essa sou eu. Por favor, recebam a Carol com muito amor e carinho. E no episódio de hoje discutiremos o 7º bloco de leitura do livro Entrevista com o Vampiro, que vai até o trecho... Então, agarrei-o ali, nos degraus da comunhão, obrigando-o a me fitar e mergulhando os dentes em seu pescoço. Se você começou a ouvir este podcast agora, aconselhamos a parar e voltar para o nosso episódio inicial, se quiser acompanhar melhor a discussão. Louis, sofrendo luto e a culpa pela morte de Lestat, vai até a catedral. O vampiro é inundado por lembranças do passado e visões sobrenaturais. E aí, Carol, o que você achou do capítulo? É um capítulo bem peculiar, né? Assim, o livro, óbvio, vampiros e tudo mais, mas mesmo dentro disso, ele é um capítulo que volta muito pro começo do livro e que vai tratar dessa maluquice que devia ser Nova Orleans no passado, que misturava muita crença com muita coisa e vem aí um catolicismo do além. É um capítulo muito viagem mesmo, assim. Ele não acontece muita coisa, assim, pra caminhar a história, mas eu acho ele muito importante no sentido de progredir o personagem, assim, de descrever o personagem mesmo, entender esse chato do Louis. Mas eu não sei se você é hater do Louis ou não. Eu sou do time hater do Louis. Sou do time hater do Louis. Aê! Priscila, você está sozinha nessa. Enfim, não acontece muita coisa, mas tem muita coisa pra gente explorar, assim, de imagens e de significados. E, como a Carol falou, tem muita coisa aí de catolicismo. Eu vou até falar aqui que eu sou completamente ignorante na simbologia do catolicismo, então eu dei uma pesquisada em algumas coisas, mas como a gente sempre fala, conto com os ouvintes para esse podcast ficar mais substancial sempre. Conto com vocês, seus e-mails, suas mensagens, pra gente debater isso. E se vocês entenderem, quiserem dar a contribuição de vocês, eu acho que vai agregar demais. E assim, é um capítulo que, se você ler com pressa, você não vai entender nada, não vai perder nada. Mas, se você for prestar atenção, rende muita reflexão, rende muita conversa, muito debate. E aí, até tava lendo, eu falei, caraca, eu dei logo pra Carol um capítulo bem difícil, assim. Depois eu até me senti mal. E a Carol, que não tem juízo nenhum, resolveu reler o livro em um dia. E aí aconteceu exatamente isso, né? Eu comecei a ler de manhã, daí tava indo. Daí quando eu cheguei no capítulo, de fato, sei lá, umas 5 da tarde, eu li ele rápido. Daí eu pensei, meu Deus, o que acabou de acontecer? Eu acho que eu não entendi nada. Daí eu fui fazer outra coisa e voltei pra ler, porque é exatamente isso. Uhum. Sim, eu nem lembrava dessa passagem. Só lendo pra fazer o roteiro mesmo, que eu falei, caraca, que capítulo maneiro! Sabe, tem um monte de coisa interessante aqui, mas é uma coisa que não me marcou, assim, das outras vezes que eu li, não me marcou, e ele também não foi adaptado, a gente vai chegar lá, não foi adaptado no filme, e até ele aparece na série, e depois eu só fui perceber que essa cena não foi criação da série, e sim, eles tiraram daqui. Quando eu tava fazendo o roteiro, eu falei, menina, é mesmo? Porque, assim, é realmente um capítulo nada memorável, mas, ao mesmo tempo, tem essa contradição de que ele tem muita substância, assim. Ele não é memorável, mas ele é essencial pra fazer a transição do que estava acontecendo até aquele momento, o que vai acontecer depois, né? Sim, afinal a gente saiu de um puta capítulo que foi a morte, entre aspas, do Lestat. E merece um desfecho, assim, dessa forma, né? Precisa de uma coisa um pouco mais reflexiva depois para as pessoas respirarem e poderem seguir com a sua leitura. Sim.
até senti o luto junto com o Louis, né? Porque o Lestat é um personagem muito querido, não tem jeito, ele é muito marcante. Tanto é que esse livro, ele foi escrito, ele não tinha a menor pretensão de ser uma saga nem nada. E depois que ele fez muito sucesso, o Lestat fez muito sucesso e a própria Anne, ela gostou muito do Lestat e resolveu a partir daí escrever sobre o ponto de vista dele e virou tudo que virou, né? Tipo, vai ter um livro ou outro que vai ser ponto de vista de outros personagens, mas o Lestat é o protagonista, não tem jeito. E com certeza quando a gente lê do começo, assim, que a gente não tem ideia do que tá acontecendo, realmente fica a sensação de luto, né? Inclusive, eu tô muito sentindo Lestat vibe Jesus, assim, porque... Se você parar pra pensar, ele morre e ele volta, né? Ele morre entre aspas, mas ele volta. Sim, não é o terceiro dia, mas... Exato. E depois a gente vai ver mais pra frente que tem algumas coisas sobre isso também. E logo no início o Louis vai questionar, né? Qual o significado da morte quando se pode viver até o fim do mundo? E ele vai trazer mais de uma vez essa frase. E Carol, qual o significado da morte quando se pode viver até o fim do mundo? Sabe que eu tava relendo tudo com um pouco mais de pressa ontem? E eu fiquei pensando muito, não necessariamente nessa pergunta, mas em como a minha relação com o vampiro mudou ao longo dos anos, né? Porque eu cresci na base de Crepúsculo. Naquela época eu pensava que, putz, você viver pra sempre é a coisa mais sensacional que pode existir no universo. E eu tava pensando justamente que hoje em dia eu entendo melhor a finitude da vida e consigo me relacionar melhor com o fim sendo importante pra você curtir o meio, sabe? Uhum. Então, essa é uma pergunta que me pega muito, porque significa que você talvez não vá viver até o fim dessa vida, mas será que é tão importante assim? Tipo, você viver até o fim do mundo? Será que é bom você viver até o fim do mundo? Pode crer. Não sei responder. Bem, a minha resposta pessoal é não. Eu jamais queria viver para sempre. Eu acho que, assim, a gente já vive demais. Mas essa é uma resposta muito pessoal, né? Tem gente que tem esse anseio, né, de imortalidade e tal. Mas o que você acabou de falar me lembrou uma frase de Doctor Who que eu tava vendo essa semana. Que era alguma coisa sobre a gente saber que a gente vai morrer. Ela dá muito contexto pro que a gente faz na nossa vida e tal. Assim, falando bem por alto, é assim. A frase com certeza é muito mais legal do que eu falei. Mas... E lembrando que o Doctor ou a Doctor, eles meio que não morrem, assim, eles podem morrer, mas se eles não forem mortos durante a regeneração, eles vão regenerar e continuar vivendo. Então, assim, é uma pessoa que não morre até a Segunda Ordem, falando uma frase, falando, assim, sobre a mortalidade, né? E é meio que, mais ou menos, o que tá acontecendo aqui. O Louis tá narrando pra um mortal, né, a história dele. Eu preciso muito ver Doctor Who, tá na lista de coisas que eu preciso fazer durante essa vida finita que eu tenho. Olha, é melhor a gente nem começar a falar de Doctor Who, porque senão eu não paro mais. Vira outro podcast. Sim. Inclusive, já que eu mencionei isso, eu vou fazer um merchan. Eu tenho um vídeo de quase 2 horas, ou 2 horas, sei lá, falando muito, muito sobre o Doctor Who no canal de um amigo meu chamado Passos Nerds. Eu vou deixar linkado aqui pra vocês verem, porque senão, enfim, já temos aí bastante material de eu falando Doctor Who na internet. Eu não preciso transformar esse podcast no podcast de Doctor Who. O Louis, ele vai pra catedral... Olha aí, Catedral de São Louis. E aí, fica na Jackson Square, que eu fui pesquisar. E é um lugar histórico do bairro francês. O bairro francês também, tipo, é o mais antigo de Nova Orleans. E então, assim, é um lugar super importante lá dos Estados Unidos. Hoje em dia, inclusive, a praça é considerada um marco histórico nacional dos Estados Unidos. Esse livro, principalmente esse livro, eu acho, ele tem muito amor por Nova Orleans, que é esse lugar que a Anne Rice passou boa parte da sua vida. Então a gente sempre vai ter essas referências. E eu ia dar uma sugestão de quem nunca viu uma foto, procurar ela no Google Imagens, porque ela é muito bonita. É bonitinha. Muito bonita. Assim, eu sou uma pessoa que adora igreja, tá? Apesar de não ser religiosa, eu adoro entrar em igreja, então... Eu também. Eu sou bem avessa à religião, assim, tenho as minhas questões com religião, mas eu adoro igreja, principalmente católica. Onde eu moro tem muita igreja luterana, que elas são lindas por fora, mas quando entra é uma decepção. Mas as igrejas católicas
tendem a ser ao contrário. Tipo, geralmente a fachada é bonita, ok, mas quando você entra, você fica... Oh. Então, os católicos gostam de mostrar, né? Uhum. Tem toda a questão histórica de que eles precisavam usar as pinturas pra ajudar nas missas e etc, etc, etc. Mas eles também tinham muito dinheiro, né? Uhum. Era uma forma de atrair quem tava do lado de fora, que ia se distraindo, assim, com o que tava vendo. Tipo, ia entrando, olhando, e quando veio, já tava lá dentro e já tava, tipo... Já estava lá, inserido. Já estava lá vendo vampiros carregando caixões. E aí ele vai entrar nessa catedral e a gente vai ter uma sucessão de imagens, descrições e pensamentos do Louis. E vai misturar memória, sonho e realidade. Por isso que eu falei, se você ler com pressa, minha filha, você não vai entender nada. Teve parte que eu tive que parar e ler e reler pra ver. Peraí, meu filho, onde é que você tá? Isso aqui é o quê? Isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu, isso aqui é agora, isso aqui foi antes... Sabe? O que é vida real, o que é devaneio e o que é devaneio da vida real. Sim. E como as coisas se transformam rápido sem avisar quem tá lendo. Sim. E a gente vai falar muito da morte do irmão. Ele vai trazer isso de volta, né? Ele comenta lá no início do livro, depois que ele se transforma, que com o passar do tempo ele vai perdendo esse sentimento de luto, essa ligação, né, com a família e tal, e que vai perdendo significado pra ele, a morte do irmão, mas a gente vê que é uma mentira, né? Ele claramente aqui é traumatizado. E eu começo até a pensar, a gente que eu digo eu, Pri e outras pessoas que eu já conversei sobre isso, que o Louis, ele é muito humano, e que não sei o quê, e que é por isso que ele não gosta de matar, e lá. Mas eu tô começando a achar que isso vem do trauma dele mesmo, da morte, de ter lidado com a morte do irmão. Porque aqui, logo com o luto que ele tá sofrendo do Lestat, né? Que assim, eu acho que existe o luto, mas existe também esse impacto de ter visto o Lestat morrendo, que deixou ele meio trelelê das ideias aqui, né? Ele vai ter umas visões. Sim, e até, obviamente, ele tá dentro de uma igreja e ele foi criado, né, muito próximo de igreja, ele tinha lá a capela na fazenda, então você vê que ele foi criado dentro dessa lógica judaico-cristã de sentir muita culpa pelas coisas. E isso também é uma coisa que sempre me parece muito humana, sabe? E que aproxima ele dos humanos. É esse sentimento de que tudo que você faz tem consequência e de que todas essas consequências são sua culpa. Tipo, não é que você faz, tem consequência e a culpa é das duas pessoas. A culpa é completamente e absolutamente sua. Ou seja, ansioso. Sim. Mas também tem, além da igreja, né, ele era muito católico, sim, né, tem também o fato de que ele era da aristocracia e ele era dono de uma fazenda, ele era responsável da família, assim, tipo, ele que controlava tudo ali, as finanças e tudo, né, ou seja, ele tá muito acostumado às coisas girarem em torno dele, então ele tem essa coisinha de se sentir protagonista das coisas também, né, a culpa também vai cair sobre ele vai ter uma noção de autoimportância muito grande, também pro lado negativo, né? Sim. E também, vamos lá, né? Vamos ser práticos, apesar de estarmos lidando com o sobrenatural. Imagina o seguinte, uma pessoa vem, conversa com você e morre 5 minutos depois. Não tem como você passar por isso completamente sem reação. É um evento traumático. É lógico, eu entendo também que com o passar dos anos, ele como vampiro vai precisar ter algum distanciamento das pessoas, senão ele vai sofrer muito pra sempre. Mas não dá pra você ignorar que uma das pessoas mais importantes da sua vida morreu basicamente depois de você falar não pra ela, né? A morte do irmão dele foi um evento muito marcante. E ele foi culpado, assim, por outras pessoas, né? Porque foi uma situação muito estranha. Eles tinham acabado de discutir antes do irmão morrer, assim. A gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso já. Mas parece que isso tinha que ficado um pouco pra trás até ele ver o Lestat morrendo, né? E aí veio à tona tudo isso de novo. Sim.
É nesse capítulo ou é no próximo? Que ele volta a falar, inclusive, da Babette? É É nesse? Que também, né? Volta pra essa questão de tudo que ele, de certa forma, perdeu. Porque depois o padre vai olhar pra ele e chamar ele de demônio, né? E isso vai remeter a Babette. Porque foi a mesma coisa que aconteceu com ele. E ele se apresentava... A gente discutiu isso pra caramba no episódio 2, mas relembrando aqui. Ele se via como anjo, ele se apresentava a ela como se fosse um anjo. E quando ela chamou ele de demônio, acabou com o ego dele, né? Foi uma estaca no ego dele. Aquela situação. E aí aqui de novo, né, tipo, o Louis, católico, né, sente muito esse peso de ser um vampiro e sente muito isso como ele sendo um condenado. Diferente do Lestat, que não se importa, acha isso, sabe, tipo, pra ele tanto faz, né, ele não é uma pessoa religiosa, então, tipo, pra ele foda-se, vamos aproveitar o que a gente tem e vamos só viver, né, com o que a gente tem. O Louis não. Parando pra pensar, ele era da aristocracia. Esse povo se acha que é escolhido, que é superior às outras pessoas e tá acostumado a se ver com muita importância e tem a religião ali no centro de tudo e ser associado a um demônio é uma coisa muito forte pra ele. E aqui vai acontecer de novo. A mesma coisa que nos capítulos anteriores, né, quando o Louis fala, não, eu não lembro se ele usava escravo ou servo, eu acho que você é meu escravo. Acho que é escravo, sim. E ele fica, assim, chocadíssimo com essa informação, porque ele vem desse histórico e de tudo isso. Então, ele ser um demônio, escravo, é absolutamente tudo que ele nunca parou pra pensar que ele poderia ser como nobre cristão. Sim. Tipo, é o Pocô do cavalo do bandido do cinema mudo, né? Exatamente. E tem uma coisa que eu achei que corrobora com isso que a gente tá falando, que é bem quando ele entra na igreja, ele fala que ele queria que a igreja reagisse a ele, assim, né? Nessa mitologia do vampiro não poder entrar em igrejas e tal. Ou até dele ser realmente, não só de vampiros, né? Mas de demônios mesmo. De entrar em igrejas e sentir alguma coisa, né? De começar a queimar, não sei o quê. E ele comenta, né? Eu queria que a igreja estivesse reagindo à minha presença, né? Que os negócios começassem a tremer e tal. E que, na verdade, ele entra lá e não acontece nada, né? Porque ele tem essa visão sobrenatural, essa coisa, né? Essa crença muito forte. Mas a Anne, eu não lembro se nesse momento que ela estava escrevendo, ela ainda era religiosa ou se ela já tinha passado a ser ateia ou não. Mas isso me traz muito a própria Anne aqui, desse momento, assim, de ter uma ruptura com a crença, de estar vendo que, assim, o mundo real não tem nada dessas coisas, mas a minha crença tá ali e tipo, era pra tá acontecendo alguma coisa, mas não tá acontecendo nada, porque não tem nada, assim, né? E, ao mesmo tempo, isso traz uma questão de novo, dessa culpa, né, de que eu sou um condenado e eu tô entrando numa igreja, então a igreja tinha que estar reagindo a mim, assim, né? É mais assustador você pensar que não existe um Deus do que você pensar que esse Deus te odeia. Putz, eu agora fiquei, assim, impactada com essa afirmação. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Ops, desculpa. Caramba, sim, né? Pode crer. Nossa, eu tô refletindo muito agora. Ops, eu causei uma crise existencial, foi mal. Né, mas é muito sobre isso, né? Até o fato do Louis resolver procurar a igreja agora, né? Logo após o Lestat morrer. Eu acho que tudo que o Louis faz aqui é muito significativo. O fato dele ir atrás da igreja. Porque tem essa coisa de, se eu sou um condenado, eu não devia estar lá, né? Se eu acredito, eu sou um condenado e eu acredito nisso tudo, a igreja é o último lugar que eu devia estar entrando. Mas não. Ele tá entrando e ele queria que a igreja estivesse punindo ele de alguma forma, talvez. Não sei se você teve essa mesma impressão, mas eu fiquei pensando muito que quando o Lestat morre, ele fica pensando sobre o que acontece com o vampiro depois da morte.
Porque, supostamente, com o humano, ele sabe que vai pro céu ou vai pro inferno e beleza. Uhum. Então, se ele não é nem anjo, nem demônio, o que vem depois, sabe? E aí, o caminho que ele tem pra entender isso seria meio que pela igreja. Só que não tem resposta. Realmente. Por isso que olha, eu vou voltar a enfatizar que vocês, ouvintes, precisam muito trocar com a gente pra gente poder ampliar o nosso escopo de entendimento dessa obra, porque, assim, cada pessoa tem um background diferente, né? Eu, como eu falei, eu sou completamente ignorante de cristianismo. Eu fui criada com outro tipo de crença, que é uma crença que não se importa muito com a vida após a morte, né? Então, pra mim, eu nunca tive essa preocupação com vida após a morte na minha vida. Mas eu percebo, conversando com amigos e, enfim, outras pessoas, às vezes vejo falar, e realmente quem vem de família cristã ou até de outras religiões mesmo, essa parte da vida após a morte é uma coisa muito presente na vida das pessoas, e muito significativa. E que pra mim, lendo isso com o meu tipo de pensamento aqui, assim, me falta perceber esse tipo de sensibilidade, sabe? De subjetividade, porque pra mim é normal, sabe? Tipo, não é importante, né? Então, eu não vou lembrar que o Louis, sim, poderia estar preocupado com isso, né? Então, eu acho muito maneiro quando a gente tem esse tipo de troca, porque eu não tinha parado pra pensar na importância que é isso pro Louis, sabe? De o que vai ser de mim depois, né? Que isso acabar, se eu morrer, né? No caso de eu morrer. E até mesmo no capítulo passado, quando ele olha, dá uma última olhada pro Lestat, quando ele tá jogando o corpo dele, e ele fala, é isso, tipo, acabou, né? Tudo que o Lestat era, todas as coisas, tudo virou esse taco de vazio, um corpo completamente oco e frágil, e agora tá indo embora nessa escuridão desse pântano aqui. E acabou. E pra mim, morreu, acabou. Pro Louis, isso deve causar um vazio, um desespero muito grande, né? Com certeza. Eu brinco, meu histórico é completamente diferente, né? Eu venho de uma família cristã. Na verdade, minha família é ortodoxa. E eu fui criada muito perto da igreja. Então eu, criança, era uma criança que pensava assim, tipo, não posso pecar, porque se eu pecar depois... eu tinha medo, sabe? É assustador. Então, de certa forma, eu entendo o Louis aí. Uhum. Porque quando eu me entendi comigo mesma e com minhas crenças e minhas coisas, pensar que morreu, acabou, me faz querer virar vampira, entendeu? Porque daí é mais difícil morrer. Então, é uma crise muito gigantesca pra ele e pra mim e pra todos os cristãos, a morte. É muito doido isso, cara. Realmente, assim, pra mim, que são coisas que eu nunca parei pra pensar, sabe? Então, é uma porta que tá se abrindo, assim, sabe? Quando eu leio esse tipo de coisa e... Olha como que literatura é importante, cara. Porque eu sei que eu e a Carol, a gente gosta muito de outras mídias, além dos livros, né? Principalmente, Carol gosta muito de filmes e eu gosto de filmes também, mas não tanto quanto a Carol. E nós dois também gostamos muito de games, mas eu acho que não tem nada melhor do que pra você sentir algo que vai além da empatia pra alguém, realmente no sentido de se colocar no lugar do outro, verdadeiramente entender o outro e outras experiências, quanto você lê um livro. Tipo, ver através dos olhos daquele personagem, porque essa contemplação do Louis é uma coisa que jamais passaria pela minha cabeça, sabe? E aqui eu tô tendo essa oportunidade de ver e compreender uma coisa que eu nunca que me passa. Assim, você falou da sua vida quando você era criança, e eu lembro que eu tive muito atrito com os meus amigos quando eu era criança, por eles serem cristãos e eu não entender a crença deles. E a gente tinha muito atrito, assim. Eles eram meus amigos, são até hoje, os amo. Mas na época, a mitologia cristã pra mim era isso, era uma mitologia e por vezes era até engraçado, eram coisas engraçadas pra mim. Então pra mim era piada e às vezes
Eu falava coisas que, em tom de piada, que eram coisas da criança deles, e isso machucava muito eles, e eu não entendia por quê, sabe? E, assim, com o tempo, eles mesmos foram me ensinando isso. Tipo, eu acho péssimo falar isso. Tipo, quando você tá sendo cuzão e outra pessoa tem que te ensinar isso, mas... mas eu aprendi dessa forma, sabe? Através da experiência deles que, assim, eu não entendo por que isso é importante pra eles, mas é. E eles estão se ofendendo com coisas que eu tô falando. Então, é melhor eu respeitar, né? E com o tempo eu fui aprendendo, assim. A literatura é muito importante pra gente entender como as outras pessoas funcionam e, a partir dessa compreensão, poder até respeitar melhor e mais existências que não sejam parecidas com a sua. É isso, não precisa falar mais nada. Mas eu antes de gostar de filme, eu sempre gostei muito de ler. E eu consigo entender como isso me ajudou a virar a pessoa que eu sou, sabe? Isso é muito legal. Uhum. Leiam para suas crianças. Sim! Nossa, sim, muito importante isso. Talvez não Anne Rice. Começa com Turma da Mônica, né? Inclusive, mãe, obrigada, ela tá sempre ouvindo aqui. Meu gosto por leitura veio muito da minha mãe ter me incentivado a ler, muito, quando eu era criança. As memórias que eu tenho é de começar lendo Turma da Mônica e a partir daí foi abrindo pra outras coisas. Mas ela me incentivava muito e ela chegava antes, quando eu ainda tava aprendendo a ler, ela lia muito pra mim e eu gostava muito. Beijo, mãe da Thay. Minha mãe, infelizmente, provavelmente não tá ouvindo isso, então, mãe... Obrigada. Sem você eu não existiria. Isso foi inesperado. Desculpe. Olha que eu nem fiz piada com a morte do meu pai, então tá tudo bem. Ai, Carol. E uma coisa que eu gosto muito é da escrita da Anne. A gente já falou isso 1000 vezes aqui, mas eu volto a enfatizar. Porque, puta que pariu, né? Eu leio e eu sinto que eu estou na cena. Eu consigo me transportar pra cena muito facilmente. E olha, eu vou dizer uma coisa. Sim, eu estou sendo obrigada a reler, porque eu mesma decidi que eu queria fazer um podcast. Então eu estou sendo obrigada pelo eu do passado que decidiu fazer o podcast, enfim. O que eu quero dizer é, eu estou sendo obrigada a ler isso... E eu tenho tido muita dificuldade de ler coisas em geral. Ler livros em geral, né? Coisas não. Outras coisas eu tenho lido bastante. Mas livros em geral, eu tenho tido muita dificuldade de ler por dificuldade de atenção e redes sociais. Enfim, eu acredito que esse tem sido um problema muito comum, assim. Então, eu tentando ler outros livros, eu consigo comparar com quando eu tô lendo o livro aqui pra fazer roteiro. E eu sinto que a Anne tem uma capacidade descritiva que consegue me transportar muito mais fácil pro que ela... pra cena que ela tá descrevendo do que outros autores. Assim, óbvio, tem outros autores que também têm essa capacidade, mas enfim, eu estou aqui nesse podcast para exaltar a escrita de Anne Rice. Então, vamos dar a César o que é de César. E a Anne o que é de Anne. E esse capítulo nem funcionaria tão bem se ela não tivesse essa capacidade descritiva. Porque, como a gente já falou, né? Se você lê rápido, você vai que vai. Uhum. Mas é justamente nisso, assim, conseguir fazer essa transição suave que ela brilha. Torna a situação mais difícil de entender, talvez, com certeza. Mas quando você para, respira e lê com calma, é genial, assim. Mas e esse difícil também é proposital, porque o personagem mesmo tá numa confusão mental no momento. Então, é uma forma de comunicar o estado mental do personagem. E às vezes a gente vai ficar meio perdido e a gente tem que fazer um pouquinho de esforço. E, enfim, essa parte sensorial desse capítulo é muito mágica, assim, porque tem imagem, tem som, tem cheiro e parece que eu tô vendo e sentindo tudo que o Louis tá sentindo. É incrível. Sim. Uma salva de palmas para Anne Rice. Uhul. Poucos autores conseguiram me transportar tão bem, assim, a descrição, assim, ao ponto de eu conseguir sentir cheiro, sabe? Eu lembro de teve uma vez que eu consegui sentir cheiro, foi
Eu tava lendo O Celular, que nem é um livro tão aclamado assim do Stephen King, mas que tem uma passagem que ele tá descrevendo o personagem chegando muito perto do zumbi do livro, e aí ele descreve cheiro e o som e o não sei o que. Eu fiquei muito assim, meu Deus, eu estou sentindo tudo. E aqui eu me senti de novo desse jeito, assim. Então, parabéns, e onde quer que você esteja, Anne Rice, você é foda. É diferente de você ler o Tolkien, que você precisa ler 3 páginas pra entender a descrição de uma árvore. Olha, de Tolkien, me perdoem. Eu juro que eu tentei gostar de Senhor dos Anéis, mas eu não consegui. É o quê? E talvez essa seja a missão da minha vida. E eu vou tentar de novo. Mas eu ainda não consigo gostar de Senhor dos Anéis. Desculpa. Eu acho que eu gostei quando eu li, mas eu li faz tanto tempo que eu não lembro mais da experiência. Talvez eu precise reler em algum momento. Mas eu não sei se eu tenho anos de vida o suficiente. Cara, é uma obra que eu olho e falo, isso tem tudo pra eu gostar, porque eu sou muito nerdzinha. E eu gosto muito disso. E caralho, como que eu não consigo gostar disso? Toda vez que eu tento assistir o filme ou ler o livro, eu simplesmente não consigo. Mas um dia eu vou conseguir. Temos fé. Pra comentar o capítulo, temos fé. Então ele vai ter uma visão, né? Ele vai estar lá pensando no passado, na morte do irmão, não pensando na morte da bezerra, mas pensando na morte do irmão. E ele vai entrar e vai ficar olhando a igreja e tal, não sei o que lá. E aí ele meio que vai entrar num transe, assim, enquanto ele tá lá sentadinho no banquinho lá da igreja, e ele vai começar a ver coisas que não aconteceram. E ele vai ver ele subindo lá nos negócios lá da igreja, pegando o cibório consagrado, que eu aprendi que é um negócio que põe a hóstia. E aí ele vai espalhar as hóstias no chão, e não contente em espalhar as hóstias no chão, ele vai lá e vai começar a pisar nelas. E aí é uma imagem forte, né? Principalmente pra quem é cristão. Antes a isso, vai descrever que ele tava ouvindo, inclusive, eu nem me lembro agora se ele tá ouvindo esse pangelíngua, que é um hino cristão, foi durante a lembrança dele da época da morte do irmão, ou se é agora, no presente, eu não lembro. Eu acho que é nesse momento. É. Enfim, ele tava ouvindo esse hino, e eu fui pesquisar, né? Porque, enfim, não tem conhecimento, como já falei. E tem 2 versões de pangelíngua, não deixa claro qual que é, mas eu acredito que seja a versão que é cantada no Corpus Christi, porque a letra tem a ver com o tema e também porque ela é mais conhecida mesmo, assim. Eu acho que esse hino, ele conversa muito com essa visão que ele teve. E eu queria aproveitar para trazer a tradução em português desse hino. Canta, ó língua, o glorioso mistério deste corpo e do sangue precioso, derramado pelo mundo, fruto de um ventre generoso, rei de todos os gentios, dado a nós, por nós nascido, de uma intacta virgem e no mundo vivendo, espalhando a semente da palavra, o tempo certo da sua permanência, encerrou no rito admirável. Na noite da última ceia, reunindo com seus discípulos, observando todo o rito, naquilo que é prescrito, por suas próprias mãos aos 12, entregou-se em alimento, o verbo encarnado, o pão real, com a sua palavra muda em carne, o vinho torna-se o sangue de Cristo. E como os sentidos falham, para afirmar um coração sincero, apenas a fé é eficaz, tão sublime sacramento. Veneremos curvados, é a antiga lei, dê lugar a um novo rito. A fé vem a suprir a fraqueza dos sentidos. Ao genitor e ao gerado, louvores e júbilos, saudando-os, honrando-os, dando-lhes graça e bendizendo-os. Ao procedente de ambos demos os mesmos louvores. Amém. Cara, agora que eu tô lendo isso, assim, também fala muito da relação dele com Lestat, né? Que eles têm, querendo ou não, essa relação de genitor e gerado, de nascido do nada, né? Como se fosse o nascido da virgem.
É muito louco. Dá pra viajar muito nisso, porque a gente tá falando de corpo e sangue, né? Óbvio, a gente tá falando de Jesus Cristo aqui, né? Que enfim, a gente consegue ainda ter uma associação do Lestat com Jesus, assim, a série vai trazer isso, vai trazer umas imagens assim, quando... Eu não sei se você chegou a ver a série da AMC. Ainda não. Vai ter umas cenas em que ele vai estar falando com a irmã, que o Lestat entra, se eu não me engano, ele entra carregando uma cruz até. E ele vai aparecer meio que como um Messias, assim, como se fosse um Jesus, mas meio distorcido porque ele tá meio que pregando o ateísmo dele, assim. Você para pra pensar... Desculpem, cristão, se eu estiver cometendo alguma blasfêmia. Mas tem uma coisa de vampirismo aí, né? Quando você analisa, porque... Enfim, existe um ritual de beber o sangue de Cristo, né? O ritual da comunhão é o ritual da transfiguração de símbolos no corpo e sangue de Cristo, para que todas as pessoas possam compartilhar o corpo e o sangue de Cristo. Então, assim, é meio vampiro mesmo. É bem... A maneira de entrar em comunhão com quem te salvou é comendo o seu corpo e bebendo o seu sangue. Assim, não vai ter nada mais vampiro do que isso. E isso tem muita relação com os vampiros da Anne Rice especificamente também. Porque até pelo fato da transformação, eu não lembro se outros vampiros têm esse lance de você ter que beber o sangue do vampiro que tá te criando. Porque eu sei que tem algumas lendas, é só morder e acabou, assim. Mas eu não sei quem foi a primeira vez que isso surgiu, de você ter que se alimentar do sangue do seu criador pra você se tornar um vampiro. Só a frase se alimentar do sangue do seu criador já deixa... É muito... Enfim, né? Se não tava claro, agora está. Ele vai jogar o corpo de Cristo no chão e vai pisotear ele, assim. Sim, existe uma coisa simbólica de você estar meio que desprezando o corpo de Cristo, ainda mais você sendo extremamente católico. Mas também tem o lance de que ele tá sentindo como se aquilo ali não é o corpo de Cristo, aquilo ali não tem significado nenhum, na verdade. Então tem uma dualidade de sentido aí. Ele também tá numa crise de fé, né? Uhum. Só quem passou por crise de fé vão entender, talvez. Outra coisa que vem dessa petulância que ele tem, ao mesmo tempo vem dessa crise que ele está passando, deles dizer que, enfim, nada ali tem significado, é tudo vazio de sentido. Mas eu sou a única coisa sobrenatural dessa igreja. Ele lá sabe se tem um lobisomem escondido ali atrás? Não sabe. Consegue ver fantasma? Não consegue. Se conseguisse, ia saber que aquele lugar tava cheio. Pode crer. Ainda mais num lugar tão histórico, né, que ele tá. Ele é realmente muito petulante, mas, assim, o significado disso, assim, é realmente muito, muito forte, assim, pro Louis, né? Tipo, eu sou realmente a única coisa sobrenatural aqui. Nada disso aqui faz sentido. Isso aqui são só estátuas e essa hoxa é só um biscoitinho. E... é muito contraditório, porque ao mesmo tempo ele acredita e não acredita, né? Porque ele vai se confessar, né? Então, se ele não acredita, ele não teria fé na confissão também, né? Ele não estaria pedindo por uma absolvição, ou não se importaria, não chegaria a pensar, não, Deus me condenou, né? Porque ele tem essa coisa, ele vai chegar a falar, né? De por que Deus deu esse castigo, assim, né, pra mim, né? De eu ter que ser esse condenado. Só pra deixar claro, ele tá em crise de fé, mas não é que ele deixou de acreditar. Ele só tá perdido. Verdade. É bem representativo. Eu fiquei imaginando uma cena meio coringa, assim. Ele pegando, jogando todas as hóstias no chão, pisando em cima. Em câmera lenta. Mas enfim, na minha cabeça... Sim, né? A gente não teve uma adaptação dessa cena. Mas seria uma cena bonita de se adaptar. Daí, essas visões que ele vai estar tendo vai se confundir... Não se confundir. Vai começar
a surgir outras coisas nessa visão, né? Que vai ser tipo uma procissão, ou como se fosse o velório do Lestat acontecendo, né? Ele vai ver, tipo, umas figuras meio sobrenaturais que dá a entender que são vampiros e um caixão sendo carregado com o Lestat dentro. Você também ficou meio confusa, porque ele fala isso e daí ele fala que ele consegue enxergar perfeitamente a Cláudia, e daí eu fico pensando, mas ela tem o tamanho de uma criança, como que ela tá misturada no meio de um monte de gente carregando o caixão? Ou isso foi só minha cabeça que tiltou? Eu não parei pra pensar nisso especificamente, mas eu tive que ler essa parte muitas vezes pra entender, porque é confuso assim. Até porque tinham muitas imagens ao mesmo tempo. Sim. Inclusive, tem os ratos, né? Porque os ratos, eles estão presentes nesse capítulo inteiro. No começo eu li, na primeira vez que eu li, eu completamente ignorei, mas depois eu pensei, peraí, eles estão aparecendo muito. Tipo, eles apareceram na igreja, eles estão na igreja, vai estar na visão dele de quando ele jogou a hóstia no chão, eles vão se alimentar da hóstia, ou seja, eles vão se alimentar do corpo de Cristo ou de um símbolo vazio do corpo de Cristo, você interprete como quiser. E eles vão... Nossa, eu tenho muitas perguntas pra Anne, alguém precisa psicografar. Alguém ressuscita a mulher. Mas ele fica muito reflexivo nessa questão de todos os seres que estão vivos dentro dessa igreja, e daí vai pro macro dele, o único ser sobrenatural, seres naturais. Ele entra nesse estado que eu coloquei na minha cabeça, que é um estado meio meditativo, sabe? É meditativo, é. Porque ele é bem em processo de meditação mesmo, porque ele tá sentindo o ambiente com todos os sentidos dele, tentando não ter pensamento nenhum. E aí, do nada, pá, uma visão. Sim, eu não sei, na minha cabeça eu já pensei no cheiro de incenso. Assim, perfeito. É sim, porque tem toda as velas, as flores e tudo, né? Então, sim. Eu não lembro se tem incenso na cena, mas tem coisas, assim, similares. E ele tem sentidos apurados, então isso é expandido ainda, né? Essa coisa meditativa. Com certeza. E tem os ratos que, na visão dele, não acompanhando, mas eles vão estar meio que observando, participando, melhor dizendo, do velório do Lestat. Sim. E aí, vamos pensar junto aqui, porque eu tô tentando refletir sobre os ratos. E um parênteses aqui, a única coisa que eu lembrei, que eu pensei quando eu tava lendo, foi naquele... Sabe? Gente, desculpa, eu vou trazer Baldur's Gate. Lembra quando tem a parte da Shadow Hearts naquele santuário de Shar? Que tem uns ratos que são na verdade são os Dark Justiciars. É o último Dark Justiciar e ele meio que foi dividido em vários ratos. E aí eu lembrei disso na hora, quando eu vi os ratos. Daqueles ratinhos. E também lá no Templo de Baal também tem uns ratinhos. E os ratinhos em Baldur's Gate sempre são uma coisa ruim. Tirando aquele ratinho socialista lá do começo, lá da gruta. E aí eu tava pensando nessa imagem, né, dos ratinhos sendo algo conectado com alguma força sombria, né? Mas existe essa associação do rato, por ele ser um bicho que passa doença, que blá 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 blá, dele estar sempre ligado a más notícias, más coisas, aproveitar de restos de cadáver e... Então é difícil não ter uma visão de que um rato seria uma coisa ruim. Sim. E eles se alimentam na visão, né, do corpo de Cristo. E além do mais, os ratos do que o Luís se alimentou por um bom tempo, né? Quando ele não matava humanos ainda. Mas aqui ele se alimenta do corpo de Cristo e eu associo a figura dos ratos, nesse momento, ao dos próprios vampiros, né? Como se eles estivessem representando os vampiros também. Eu não sei se eu tô com isso na minha cabeça porque isso é verdade ou se eu só inventei na minha cabeça, mas existe alguma mitologia na qual vampiros conseguem se transformar em rato, não? Eu lembro disso. O Juan fez que sim com a mão. De onde? Castlevania? É Castlevania? Ele falou animais selvagens. Ah. Olha, verdade, Castlevania, meu amor. Porque eu lembro do último jogo do Castlevania que foi... Eu esqueci o nome agora, mas é aquele que é ele vai numa linha temporal diferente dos jogos clássicos. E a gente pode se transformar em... eu vi Rising também. Sim. Jogou V-Rising?
Sim. E o Ryzen tem muito poder. Era disso que eu tava pensando, obrigada. Pode crer. Não sei se essa representação existia na época da Anne, mas hoje ela existe. Talvez seja culpa dela. Né? Nossa, é engraçado eu lembrar a pessoa que é fanática, né? Que é viciada. Eu já joguei V-Horizon, já joguei Castlevania, mas o primeiro jogo que veio na minha cabeça foi Baldur's Gate, não tem nada a ver. E os ratos lá são só... Mas a gente começa a associar tudo com aquele jogo que a gente ama. Então, eu te entendo. Você não consegue ver daí, mas eu fico acompanhado o dia inteiro dos personagens de Cyberpunk. Ah, eu não joguei, mas o Oliver jogou. Enfim, cada um com suas loucuras. Inclusive, digam aí, ouvintes, o que mais vocês associaram às imagens dos ratos aqui. O Louis, ele vai olhar o corpo do Lestat e do nadão, vai virar o corpo do irmão dele. E, inclusive, pela descrição, achei muito similar ao Lestat. Sim, eu não sei se ele só tava muito louco, mas parece. Faz a gente pensar o que o Lestat significava pra ele, além de tudo que a gente já viu, assim, né? Ele talvez fosse até uma razão da dificuldade dele de se desassociar do Lestat. Apesar de toda a toxicidade do Lestat com ele. Porque se ele tinha pelo menos o mínimo de associação ao irmão dele, realmente em uma ligação muito mais forte do que a gente pensava, né? E é interessante que ela espera até aí pra dar essa informação. Uhum. Porque eu acho que a Anne, ela foi descobrindo ao passo que foi escrevendo. Eu tenho essa sensação. Se eu não me engano, eu li ela falando algo assim... Naquele livro que eu sempre cito, Conversations with Anne Rice. E também porque o Louis, ele tá o tempo todo associando os dois acontecimentos, né? A morte dos dois. A morte do irmão, a morte do Lestat. E o quanto ele se sente culpado pelas duas coisas, apesar dele não ter causado nenhuma das duas coisas. Ele, assim, num caso... Ele causou as duas coisas, mas meio que foi... Passivamente causou as duas mortes, assim. Porque numa foi meio que a discussão que eles dois tiveram e tal... E no Lestat, que no caso foi de não ter tido nenhuma intervenção, né? Ele só ficou lá como uma samambaia, como eu falei na última gravação com a Liz. Ele não fez absolutamente nada. Apenas parado pra observar. E é o que ele faz, né? É o que ele faz de melhor, né? Não fazer nada. Ele observa e conta. Sim. A Cláudia vai aparecer nessa visão e ela vai estar recitando uma prece, um tipo de prece, né? Soa muito como uma prece. E por soar muito como uma prece, eu fui atrás de algumas palavras dessa prece, de ver de onde é que tava. E eu caí no Gênesis 4... Como que se fala os versículos? Tem um jeito certo de falar o número? Não, é Gênesis 4, versículo 15. E aí, que vai estar escrito assim: O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Eu não sei você, Carol, e ouvintes, mas acho que tem muito a ver com o que tá acontecendo, essa passagem. Diria que sim. No caso, a Cláudia meio que condenando o Louis por ter matado o Lestat. Na verdade, é a Cláudia que matou, mas ele se sente tão culpado a ponto de se sentir que vai ser amaldiçoado por isso. E, enfim, né, a gente tá falando da figura do Lestat como Jesus, assim, mas eu também tava lembrando que o Caim, ele também tem algumas representações messiânicas em algumas religiões satanistas e outras vertentes similares, assim. Eu não sou super entendida do assunto, mas eu já vi alguma coisa nesse sentido. Eu também não sei. A única coisa que eu consigo lembrar é de Sandman. Sim! Só que em Sandman eu odeio Caim. Não, em Sandman... esqueci o nome do passarinho. É o melhor personagem desse arco. Ai, sim! Cacete, como é que é o nome dele? Eu adoro esse personagem também. É um nome bem besta que o Abel dá, né? Eu esqueci. Eu tô procurando no Google, eu já te falo. Eu também tô procurando, mas... Socorro, que desespero. A internet não sabe a resposta. Será que o chat GPT sabe? Goldie! Sim, obrigada.
Obrigado, ChatGPT. Por que a gente tá falando disso? Nem lembro. Ah, por causa do Caim. Caim. Ai, gente, o foco, né? Eu avisei. Tayana da edição aqui. Normalmente eu não volto para refazer a nossa interpretação durante a gravação, mas eu estava ouvindo aqui enquanto editava e me veio à mente também uma outra interpretação possível. Eu reli a parte do Gênesis a qual o livro se refere, reli o livro também, e acredito que nesse momento eu tinha pensado em associar o Lestat ao Caim por ele ter morrido. E na passagem da Bíblia Deus fala que quem matar Caim, a vingança descerá sobre essa pessoa 7 vezes. Isso me levou a associar o Lestat ao Caim. Mas também existe uma outra interpretação do Louis ser o Caim, porque como na cabeça do Louis ele foi responsável pela morte do próprio irmão, seria ele Caim e o irmão Abel. E se a Cláudia estiver falando essa passagem toda diretamente ao Louis, isso também faria sentido, porque o que é um pouco confuso, né? Porque aqui a Cláudia, quando ela lê essa passagem, ela fala: e agora tu és excomungado da terra. Quem foi excomungado da terra foi Caim, mas a vingança deverá descer sobre ti 7 vezes. Se referia a quem matou Caim. Então fica meio ambíguo, mas daria para interpretar dessas duas formas: o Louis como sendo Caim, por ele ter matado o irmão, e o Lestat também, que nada mais é na cabeça dele ali como um irmão metafórico também. E também pode ser que Lestat seja realmente o Caim. E eu gostaria muito de ouvir de vocês, ouvintes, o que vocês acham sobre isso, qual a interpretação de vocês sobre essa passagem. Enfim, é isso, né? Ele tem essa figura aí que é meio messiânica, né? Ele é meio que esse Jesus ou anti-Jesus, assim, na série. E aqui ele tem uma figura que também, tipo, pode ser Cristo no sentido do corpo de Cristo, ou pode ser Caim no sentido dessa referência à Bíblia aqui. E Caim é considerado uma figura muito importante em alguns cultos satanistas e tal. Então eu acredito que existe essa relação, sim, da figura do Lestat ter uma coisa... Enfim, de qualquer forma, o Lestat, ele é como se fosse um messias para esses vampiros, assim. E a gente vai ver no decorrer das crônicas que meio que sim, porque ele vai lá se envolver com a caixa, né, e vocês vão ver no que vai dar. Ele vai virar o príncipe dos vampiros e tal. Então, acho foda isso já começar aqui no livro 1, quando ela não tinha nem ideia de que ia ter continuação. E isso acabar se perpetuando mesmo, sabe? Pro resto das crônicas. É verdade. Eu não tinha parado pra pensar nisso. E ainda vou te dizer que, linkando com algo que você disse mais cedo, tem toda a figura da procissão, né? Eu não sei se é só de alguma vertente da igreja que eu cresci, porque eu não tenho nem esse conhecimento, mas assim, toda a procissão entre a morte e a ressurreição de Cristo. Olha. Que daí tem toda a questão da Páscoa, Sexta-feira Santa. Eu nem sei explicar exatamente o que acontece, mas eu sei que acontece alguma procissão. É interessante, porque eu nem tinha associado tanto, porque os rituais da religião que eu cresci, eles meio que a gente tem partes que a gente caminha realmente carregando o corpo, assim, até o local que ele vai ser enterrado. Então, eu nem tinha parado pra pensar que isso aqui também é simbólico, sabe? E, de fato, a gente vai ver que vai ter uma ressurreição de Lestat. Que foda, cara. Como ainda é foda? Puta que pariu. Às 15 horas da Sexta-feira Santa, tem uma procissão do enterro que simula o enterro do corpo de Jesus Cristo. Olha aí, vai tomar no cu, cara. Anne Rice, puta que pariu. A mulher sabia do que ela estava falando. Caralho, mano. Olha só, um capítulo assim... bem que não acontece nada. Olha quanta coisa a gente consegue tirar, cara. Ai, meu Deus do céu, eu amo essa mulher. Volta Anne Rice. O Louis, ele vai ter esse debate... enfim, todo esse capítulo foi esse debate, mas... depois de que ele vai estar tendo essas visões e o tempo vai passando, ele nem vai se dando conta e a igreja vai fechar. E aí, o padre vai chegar nele e falar: meu filho, estamos fechando, né? Você vai ficar aí? Eu quero dormir, né? Tô cansado. Mas, mentira, ele vai ser muito bonzinho, muito bonitinho. Vai perguntar se ele quer alguma coisa. Imagina se ele tá mandando ele embora, né? Nunca. Mas é interessante... que ele ainda fala, eu achei isso, assim, muito simbólico, que ele pergunta: e aí, meu irmão, você tá precisando de alguma coisa? Perdeu
aliança? O que foi? E aí ele fala, não, da confissão, não sei o quê, mas tá tarde. E o padre vira e fala, não, nunca está tarde. Uhum. E aí, tipo, eu imagino pra ele, como cristão ou ex-cristão, sei lá como ele se considera nesse momento, ele pensando assim, um padre tá falando pra mim que tô me considerando um demônio que nunca tá tarde, então talvez eu ainda tenha alguma salvação. Porque, supostamente, né, o ato de confessar é o que vai te levar pro paraíso, porque você tá conseguindo compreender seu pecado, processando ele e pedindo desculpa por ele. Talvez tenha sido um último grito de socorro do Louis pra religião, essa oportunidade que ele viu de se confessar. E aí ele vai se confessar e vai dar ruim, né, porque ele vai ser muito honesto e honesto demais. E, caralho, o que tem na sua cabeça que você resolveu falar tudo isso, né? Enfim, ideia de virico, mas tudo bem. E aí o padre vai falar, amigo, eu tô aqui, eu tô cansado, eu tô aqui fazendo hora extra pra te atender e você tá metendo esse caô pra mim de que você é um vampiro? Você tá maluco, meu irmão? É assim, foi exatamente isso que o padre falou. E o padre era carioca. Caso vocês não saibam, essa foi uma citação direta. E aí o Louis vai falar, tu não ia me... tu não ia me salvar, então não tem súplica pra mim, não? E aí o padre vai falar qual foi, e aí ele vai falar, porra, eu tô dizendo que eu sou vampiro aqui, meus dentes. E aí o padre vai falar, demônio! E aí fudeu, né? Eu vou ter que matar esse filho da puta. O Louis, ele vai ter aquela sensação de, aquela coisa que a gente mencionou já, que ele vai lembrar da Babette, porque ele sente, né, que, puta merda, né, Deus é foda, né? Eu fiz tudo direitinho, fui um perfeito católico e ele me deu essa pena de ser visto como um demônio, né? Assim, é realmente isso que eu me tornei. Eles agora me enxergam como um demônio, sou realmente um condenado. Eu tô aqui dizendo que eu sou o melhor vampiro, o vampiro mais bem comportado de toda Nova Orleans. E mesmo assim, você vira as costas pra mim, seu padre. E Deus, né? Eu acho que, além do padre, eu acho que ele sente que Deus virou as costas pra ele mesmo. Porque ele vai se perguntar, né? Assim, tipo, por quê? Por que, Deus, você tá me fazendo passar por isso? E, enfim, dessa conversa, né? Não vai ter outra... Meio que não vai ter outra saída, vai ter que, né? O padre vai ter que ir de arrasta. Vai ter que ir de marçal. Dependendo de quando você tá ouvindo. Insira aqui a gíria do mês. Uma que nunca perde a graça foi de Olavo. Ai, sim. O padre foi de Olavo. E acaba o capítulo assim. Olha só. Que foda. Puta merda. Sim. Talvez um dos meus capítulos preferidos até agora, assim. Ai, não sei, é difícil. Tem muita coisa boa. Tem muito capítulo bom. Mas definitivamente um bom capítulo. E é muito louco, né? Porque eu não tinha parado pra pensar nesse capítulo a primeira vez que eu li. E só agora que eu pensei, realmente. Eu nem lembrava dele, nossa. Anne Rice sabia o que estava fazendo. Anne Rice, você é nossa rainha. Anne Rice, obrigada pelos vampiros. Essa é a minha oração noturna. Amém. Então vamos pra adaptação? Vamos. Como pessoa que apenas viu o filme e não tá vendo a série, eu posso te dizer que adaptação. Eu ia cortar a adaptação, tipo, realmente nem ter esse bloco. Dessa vez ia direto pro final, o que inclusive é uma piada, porque eu estou trazendo uma crítica de cinema pela primeira vez aqui no Feijão com Rice, e aí não tem a cena no filme pra gente comentar, né? E foi uma coincidência muito infeliz, na verdade, não foi planejado. Se fosse planejado, eu daria uma puta cena pra gente conversar. Porém, vou te dizer que muito obrigada, tá? Que você tá me dando uma folga de ser crítica de cinema pra falar sobre outra coisa, então, obrigada. De nada. E, na verdade, eu tenho que agradecer muito, pelo amor de Deus. Nossa, precisava de alguém pra suprir a falta da Pri. E o episódio ia demorar muito mais pra ser publicado. E aí, os ouvintes, ou... Não sei se todos os ouvintes, mas pelo menos talvez o Davi fosse me matar. Um Davi que é o nosso ouvinte recorrente. E ele é meio que o nosso embaixador aqui. Obrigada, Davi. Eu lembrei que essa cena é muito
parecida com uma cena da série da MCU. Eu sei que a gente meio que não traz a série aqui na hora de falar da adaptação. E a gente já teve um episódio falando sobre a série, que foi a collab que a gente fez com o Universo Mortal BR, que acredito que vocês já ouviram, porque é o nosso episódio mais ouvido. Mas, pra quem não ouviu ainda, a gente fala sobre a primeira temporada sem spoilers, aqui no Feijão com Rice, com as meninas do Universo Mortal BR. E a gente fala com spoilers lá no canal do Universo Mortal BR. E lá no canal delas, a gente vai falar de episódio a episódio. Na verdade, tem 2 vídeos lá que a gente tá falando com spoilers. E essa cena é uma cena lindíssima. Talvez, não sei, porque o primeiro episódio foi muito foda. Mas é uma cena muito bonita. A última cena do primeiro episódio da primeira temporada. Que é quando, depois que morre o irmão do Louis, o Louis ainda é mortal, ele vai se confessar. Ele vai pra igreja e vai se confessar. E aí ele vai... inclusive uma atuação muito boa do Jacob Anderson, que na hora que ele tá se confessando... Ele tá muito sentido pela morte do irmão, mas ele também tá com as questões da homossexualidade dele, né, na série. Ele conheceu o Lestat e ele tá meio que sendo atormentado pelo Lestat nesse momento, e ele vai desesperado confessar ao padre e tal. E aí ele, tá lá se confessando e chorando, desesperado, e o Lestat, ele vai aparecer e vai ser uma chacina e seu sangue pra todo lado. E nesse momento que ele vai ser transformado em vampiro. É uma cena lindíssima. E ele parece toda o mise-en-scène, assim, é como se fosse um casamento mesmo. Eles estão na igreja, os dois, e meio que eles estão... O texto que o Lestat tá dando ali é como se estivesse trocando votos, assim. É uma cena realmente muito bonita. Mas, quando eu tava lendo aqui, eu pensei, caramba, eu acho que foi daqui que tiraram essa cena. Porque, apesar do Lestat não estar aqui, tem a confissão do Louis, né? É diferente, né, o propósito, mas tem simbologias muito parecidas, assim, vamos dizer. Lá o Louis era um mortal e aqui não, mas ele foi se confessar e o padre teve o mesmo destino, assim, né? E assim, mas esse mesmo destino também pode ser interpretado também como uma resposta de Deus, meio que, na cabeça do Louis, obviamente, meio que dizendo que, meu filho, aqui não vai ter Deus não, viu? Você tá fodido. Você vai ser condenado, não vai ter salvação pra você. E é isso que a gente tem de adaptação. Fiquei com vontade de ver a série. É muito boa, amiga. Muito boa mesmo. É bem diferente, tem umas interpretações diferentes, mas o espírito das crônicas tá lá, de qualquer forma, sabe? Eu gostei muito. Eu não sou purista com adaptação, então eu acho que eu vou gostar também. É só falta de tempo mesmo. Eu preciso ver isso, eu preciso ver... Eu não sei como ficou traduzido. O Sam Lancelot, que lançou do Stephen King. O livro é A Hora do Vampiro, eu não sei como ficou a tradução do filme. Deve ser. Mas lançou série agora. Ah, é sério? Eu achei que era um filme. Eu não... Ó, você vê como eu tô antenada das coisas. Não, eu também quero ver muito, porque eu gosto muito desse livro. Quem sabe um dia você me convida para um episódio especial sobre vampiros do King. Tô brincando, tá, Thay? É só uma piada. Não descarto de possibilidade. E a próxima leitura é Até... Procurava você. Quem será que tá procurando quem? Então, por favor, mandem e-mail. Vocês viram o quanto dá pra discutir sobre esse capítulo, principalmente. Mas essa discussão não está completa sem que você, ouvinte, mande o seu e-mail para feijãocomrice@gmail.com. Sentiu. E, por favor, também siga nossas redes. @feijãocomrice, Sentiu no Instagram. TikTok também, mas aquela coisa, né? Ele tá meio com teia de aranha, não tô postando muito lá não, mas quem sabe, segue lá, de repente, um dia a gente volta a postar lá. E o resto vocês já sabem. Deixem a avaliação de vocês sobre o nosso podcast no tocador que você estiver ouvindo. Se tiver, deixe uma interação no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify, ou um comentário no YouTube, se você estiver ouvindo pelo YouTube. E a gente vai ler na nossa A Caixa de Mensagens. Gostou do nome, amiga? Perfeito. Foi o Davi que sugeriu, nosso ouvinte. Davi, você brilhou neste momento. Brilhante, né? Carol, por favor, dê o seu merchan também. Se vocês quiserem me seguir, estou lá no @nosofacomgatos, sem acentos, no Instagram. Falem comigo por lá, se vocês quiserem ver vídeo de gato. E se vocês quiserem ler crítica de cinema, nosofacomgatos.com. Tô deixando o link na descrição. E ela falou, se vocês quiserem, vocês podem me seguir. Mas eu tô intimando, tá? Pra você ir lá, e aí você vai ver, você vai gostar. Principalmente se você for cinéfilo, porque ela cobre festival
para um cacete. Essa menina é a conteudista que mais trabalha nessa internet, falo mesmo. E você vai gostar, e você vai no site ler, e aí você vai querer apoiar também, porque ela tem um Apoia-se, tá bom? Eu cortei meu Apoia-se. Carol. Real, eu senti que eu não tinha nada pra entregar pras pessoas, desculpa. Para a gravação. Tá bom, então não apoie, mas se ela abrir o Apoia-se, você apoia. Carol, muito obrigada pela sua presença enquanto a Priscila tá de férias do podcast. Estou agradecendo, porém, teremos mais Carol. A gente vai ter mais alguma coisinha da Carol, então se animem, porque vocês viram no episódio de hoje como ela é uma pessoa fantástica que traz análises incríveis e também é muito divertida. Então a gente vai ter mais Carol, sim. E, de qualquer forma, pro futuro também, as nossas portas estão abertas pra você voltar quando você quiser. Se você quiser divulgar alguma coisa aqui também, fica o convite. Muito obrigada. Eu só queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. Saiba que, por que precisar, estamos on. A gente sempre dá um jeito. Tempo é questão de organização. E é um prazer poder colaborar com você de novo, Thay. Uhul, sim! Eu tava com saudade. E é isso, gente. A gente se despede aqui. Até a próxima. Até! Sabe que eu sempre tenho que cantar na minha cabeça a musiquinha da introdução? Porque senão eu não consigo começar. Se você quiser cantar no microfone, vai ser material pra você mesmo editar. Eu já fiz isso uma vez, eu até coloquei nos erros. E eu tô esperando o Juan parar de falar, calma aí. Me segurando pra não rir na hora de falar. E o Juan continua falando, desculpa. O Juan tá se movendo daqui, calma aí. Tadinho. E vai o homem oprimido. Ele foi oprimido. Pobrezinho. Nessa casa a gente oprimiu. E no episódio, ótimo. E no episódio de hoje, começou a ouvir este podcast agora, conciliamos... Frase de Doctor Who que eu tava vendo essa semana. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Ah, que legal, sumiu. Deixa pra lá. Mas você pode dizer o contexto? Eu não vou lembrar, mas era alguma coisa assim. Seu microfone, ele ficou... Eu entendi, mas ficou mais baixo do nada. Então, não sei se... Acho que foi só o direcional. Voltou, não? Não. Eu tô começando a acreditar na teoria da Priscila de que eu dou má sorte pras pessoas em relação à tecnologia. Putz, agora sumiu de vez. Cada vez mais longe essa voz. Muito, muito longe. Eu vou pegar uma água enquanto você tá. Eu ainda tô te ouvindo, assim. Quer dizer, eu estou com fone, eu não tô te ouvindo. Você tá com fone. Assim melhora? Ufa. Estou lutando contra a tecnologia hoje. É uma luta perdida. Eu realmente tô começando a acreditar na teoria da Priscila. Senta que lá vem a história. Porque ela sempre tem problema com tecnologia. E a gente falava... Ah, é porque, Priscila, você é uma bruxa, você e a tecnologia vocês não se entendem, não sei o que. Aí, teve um dia que o fone dela tava funcionando lindamente, no dia que a gente foi gravar, o fone da JBL, era um fone caro. Ele começou, tipo, eu não tava ouvindo ela direito, e tava fazendo um barulho horrível, tipo, um e assim, aí a minha cabeça tava explodindo, eu falei, Priscila, não dá com esse fone. Ela teve que sair de casa e ir na esquina comprar um fone de 10 real, sabe, de fio, e o fone funcionou perfeitamente, o fone de 10 reais. E o da JBL, caríssimo, não. E aí ela falou, eu tô começando a achar que o problema não é comigo, como assim? Aí ontem, gravando a lista, também teve problema, a internet dela caiu, não sei o que, agora você. Eu falei assim, gente, eu que sou zicada. Não. É só uma questão de coincidência de muitas pessoas que estão tendo problemas tecnológicos. Porque, sim, você não tá zicada, não. Pode ficar em paz. Pode deixar, eu também sou cética. Só uma brincadeira. Ah, sei lá, né? A gente tá falando de vampiro dentro de uma igreja no meio da cidade que é considerada a cidade mais mal assombrada dos Estados Unidos. Eu prefiro deixar meus 50 centavos sobre não ter zicas. Tá certo. O que a gente tava falando? A gente tava falando sobre a Catedral de São Luís e... Mas, enfim, perdi. Eu sei por que eu tô falando sobre isso, não lembro mais. A literatura é muito importante pra gente entender como as outras pessoas funcionam. E a partir dessa compreensão... É isso, não precisa falar mais nada.
O poder de síntese, tipo... Tudo bem? Minha gata levou meu microfone. Mas tá tudo bem. Eu ouvi um miadinho e você sumiu. Aí eu pensei, meu Deus, algo aconteceu. Ela se enrolou em todos os fios e saiu correndo. Desculpa, Thay, mas eu te ouvi. Você quer ler ou... Thay, eu acho melhor você ler só porque eu tô fanha. Mas estarei aqui segurando sua mão. Já muito nisso, porque... Ai, cacete. Peraí que meu marido chegou. Eu posso usar todo o meu conhecimento de alemão e falar Guten Tag. Você ainda tá usando aquele... push to talk? Eu não precisava mais, né? É. Carol, obrigada por você ter vindo, por ter tapado o buraco da sessão muito errado. Eu entendo. Tapado o buraco da Priscila. Priscila, não estou te enterrando, pelo amor de Deus. E nem fazendo qualquer outra coisa que a Thay tenha tentado falar que eu faço. Vamos de novo.